Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o dia do Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Por favor, podem se assentar. Qual o nome? Isabel e os outros dois? Tiago e Catarina. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe e guarde a vocês. Aproveitar o início desta celebração e também saudar a toda a comunidade da paróquia Divino Espírito Santo de Camboriú. Não de Balneário Camboriú, porque é outra cidade, ainda que próxima. Lá em Camboriú, ao Sebrae de Santa Catarina, na pessoa de seus gestores, também a Luciana Tomé, e, claro, ao padre Márcio Alexandre, lá da paróquia Divino Espírito Santo, em Camboriú. Afinal de contas, esses 3 dias, de segunda até ontem, estive lá para um momento de partilha com aquela comunidade, agradecer a receptividade e a acolhida. Caríssimos, caríssimas, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. Muito interessante e rica essa sentença no versículo 21. Para que possamos entendê-la, eu convido vocês a lembrarmos-nos um pouco daquilo que é dito no itinerário do povo de Deus em busca da terra prometida. Todos os homens e mulheres que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Entraram, na verdade, na terra prometida os filhos daqueles que saíram da escravidão. Os que saíram da escravidão choravam por causa e reclamavam por falta das cebolas e das carnes do Egito. Tinham um espírito preso, um espírito de escravo. Os seus filhos cresceram e se desenvolveram na esperança da busca da terra prometida. E quando entraram, tinham que fazer com que esta terra fosse, na verdade, uma terra de liberdade. O modo com o qual eles entraram na terra e viveram nessa terra mostrariam ou não se eles estavam vivendo livremente. Porque uma das piores escravidões não é aquela que prende nossos pés ou restringe nossas idas e vindas. É aquela que mantém o nosso coração tão preso em nós mesmos que façamos dos outros também escravos. O reino de Deus. O reino de Deus ou o reinado de Deus, ele é mais do que simplesmente um lugar. Ele implica num modo de viver. Com as devidas proporções, eu quero aqui apresentar. O povo de Deus poderia sair do Egito e entrar na terra prometida e continuar a viver como escravo. O povo que somos nós, podemos receber o reino de Deus
à nossa disposição e vivermos exatamente como se ele não existisse. Para termos uma ideia, é como se nós saíssemos do Brasil, fôssemos para os Estados Unidos, num dos lugares mais frios daquele país, e escolhêssemos simplesmente vestir as roupas de quem está em pleno Rio de Janeiro. Não vai dar certo. O que quero dizer com isso é simples. Ao dizer o reino de Deus está entre vós, Jesus coloca a seguinte dinâmica: para viver o reino de Deus, vocês precisam deixar com que o modo com o qual se relacionam, o modo com o qual enxergam a vida, o modo com o qual trabalham, tudo esteja permeado por um compromisso de deixar com que a minha vida esteja viva na vida de vocês. Os compromissos que tenho marquem os compromissos de vocês. O desejo de liberdade que vocês possam ter esteja em cada gesto e em cada encontro de liberdade que vocês terão com as outras pessoas, independente de quem seja. Assim então, o reino não está aqui ou ali, num lugar, numa pessoa, mas está no modo com o qual os discípulos de Jesus vão viver o seu evangelho. E não é à toa que o Senhor, no versículo 25, vai dizer: antes, porém, de dizerem se o reino está aqui ou ali, e as pessoas ficarão procurando, antes de tudo acontecer, do reino definitivo se instalar, será necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado por essa geração. O reino de Deus acontece quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo, nos identificamos com Ele e percebemos que em cada minuto nós precisamos ofertar-nos ao Pai. Me perdoem. O reino estará presente quando cada um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo entender que o seu modo de viver, de se relacionar, de olhar para a vida, marcam definitivamente o encontro de Deus entre as pessoas, a vontade de Deus entre as pessoas. Talvez uma outra imagem significativa seja essa. Basta simplesmente alguém ter uma carteira de motorista para dizer que dirige? É claro que não. Estar habilitado não significa que a pessoa já saiba dirigir. Da mesma maneira, não é o fato de eu me formar em medicina que me dê condições de operar um coração. É preciso um período no qual todo o conhecimento vá sendo colocado em prática. Não basta também simplesmente ter se formado e ter entrado para um ministério, seja um ministério leigo como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, seja como padre. Nos formamos, nos definimos como pessoas no viver, no dia a dia. Portanto, antes de procurarmos o reino de Deus em lugares, seria necessário pensarmos se ele está dentro de nós, nas nossas escolhas, no nosso compromisso. Será que mais do que buscar em lugares ou em pessoas, nós deixamos com que ele esteja em nós? Que o Senhor nos ajude a deixarmos com que a sua vontade em nós aconteça. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.